Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Continuaremos agora a estudar a terceira parte da obra. Ainda estamos nos debruçando sobre as leis morais. Começaremos hoje o estudo do nono capítulo dessa terceira parte. Este nono capítulo nos apresenta a lei de igualdade. E hoje nós vamos estudar as questões que vão de 803 até 813 de O Livro dos Espíritos. Essas questões compõem os itens: igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. Portanto, passaremos aí por 3, 4 itens deste capítulo 9. E nesse momento, antes de iniciarmos o nosso estudo, convido a todos à nossa prece inicial. Vamos nesse momento então fechar os nossos olhos por alguns instantes. Vamos relaxar um pouco, tirar de nossos corpos as tensões do nosso dia e vamos buscar a imagem mental do Divino Amigo Jesus, se aproximando de cada um de nós, tocando em nossos sentimentos e pensamentos, para que nós possamos, dessa forma, apreender bem todas as lições do Livro dos Espíritos. Que possamos, assim, Senhor, fortalecer-nos espiritual e fisicamente, para continuar nossos trabalhos aqui na Terra, em todas as esferas que nos foram confiadas. No entanto, Senhor, sempre sob a orientação do seu Evangelho de luz. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós hoje então começaremos a estudar a Lei de Igualdade, ela que é a antepenúltima lei que nós vamos estudar aqui no Livro dos Espíritos. Depois dela temos apenas a Lei de Liberdade e depois a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, já progredimos bastante no contexto das leis morais do Livro dos Espíritos e nós perceberemos que a lei de igualdade está aqui, naquele âmbito, naquele contexto dos deveres que o homem tem para com seu próximo e que, sendo dessa forma, nós, aprofundando esse estudo, temos que expandir também a nossa consciência em relação ao eu, em relação a todos com os quais nós convivemos. Bem, vamos colocar aqui então a introdução do capítulo, essa primeira, esse primeiro índice do capítulo 9 da Lei de Igualdade, para que a gente possa perceber que nós estudaremos hoje até o item Desigualdade das Riquezas, e em nosso próximo estudo nós daremos continuidade e muito provavelmente terminaremos o item no nosso próximo estudo. Então, dividimos os estudos da Lei de Igualdade em duas partes. Nessa primeira parte, é muito interessante notar que o capítulo fala sobre a igualdade, mas para falar sobre a igualdade, estuda por diversas vezes a desigualdade. Olha aqui, desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, as desigualdades das riquezas. Então, aqui a gente vai ter no estudo de hoje mais itens com desigualdade do que com igualdade propriamente dita em seu título. No entanto, né, basta lembrarmos que a desigualdade aqui é um recurso para se estudar a igualdade, como nós veremos no decorrer do capítulo, né? É a igualdade que está sendo estudada. E nós partiremos aqui da igualdade natural, passaremos pelas aptidões, depois pelas desigualdades sociais, as desigualdades de posição, e depois as desigualdades de posse, a riqueza, né? Depois o capítulo continua falando ainda sobre a riqueza, mas depois a igualdade com relação aos direitos,
direitos do ponto de vista do homem e da mulher, a igualdade nos sexos, e termina com a morte, igualdade perante o túmulo. Então, nós temos todas as principais circunstâncias da vida terrena, ou pelo menos as circunstâncias mais básicas da vida terrena, sendo estudadas neste capítulo, sendo que partimos da igualdade espiritual originária, uma igualdade natural, se é que ela existe, né, como a gente vai ver aqui no capítulo, para compreendermos as desigualdades transitórias da Terra, olha aqui, né? Aptidões, posições sociais, riquezas, direitos do homem e da mulher, condição terrena, né? Sexos diferentes, e o túmulo. Então, nós, repetindo, né? Partimos da igualdade espiritual original para compreendermos as desigualdades transitórias da Terra, culminando na responsabilidade social e moral de cada um de nós, até que chega o momento do túmulo. Então vamos lá, vamos começando o nosso estudo de hoje, aqui na questão de número 803, única questão do item igualdade natural. A igualdade natural é apresentada em uma única questão. E justamente Kardec pergunta se perante Deus os homens são todos iguais. Então, como Deus considera os homens? São todos iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos, o sol brilha para todos, né? E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, percebamos onde está a igualdade natural. A igualdade natural está no objetivo humano, fim ou objetivo, né? Todos tendem para o mesmo objetivo. Do ponto de vista terreno, do planeta de provas e expiações, nós estamos buscando aqui o nosso aperfeiçoamento moral, o resgate de faltas pretéritas, mas o fim, o objetivo é um só: o encontro com a nossa perfeição, a construção da nossa perfeição. Então, mesmo objetivo. As leis de Deus são iguais para todos. Então, todos os homens são iguais diante das leis de Deus. Não há privilegiados. Todos respondem à lei de causa e efeito e todos têm como objetivo a busca pelo seu progresso pessoal enquanto vive em sociedade. Essa é uma parte muito importante porque quando a gente coloca assim, desse modo que todos os homens são iguais diante da lei de Deus, é importantíssimo que nós lembremos que todos nós somos iguais diante disso que nós chamamos de ponto de partida. Nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, como já vimos anteriormente. Desse ponto de vista, todos somos iguais. No decorrer da nossa jornada, enquanto espíritos que buscam a perfeição, nós usamos o nosso livre-arbítrio. E aí as leis de Deus vão incidindo sobre cada um de nós. Mas elas levam em conta, como nós já pudemos discutir aqui em nossos estudos por diversas vezes, aquelas situações que são atenuantes para as nossas faltas, ou aquelas que são agravantes para as nossas faltas. Então, desse modo, Deus age com justiça, porque ele coloca a sua lei, mas leva em consideração individualmente cada um de nós. Então, desse ponto de vista, fica ainda mais bela a resposta da questão 803, porque todos nós temos o mesmo fim, Deus fez suas leis para todos e nos trata a todos da mesma forma e de forma justa. Cada um de nós tem aquilo o de que necessita, tem aquilo o que merece para a sequência de sua vida, né? Então, o sol brilha para todos, a lei de Deus incide sobre todos, o amor de Deus incide sobre todos. Deus não concede superioridade natural a ninguém pelo nascimento ou pela morte, pela criação ou pelo fim.
né? O caminho de cada um de nós está posto de forma a ser trilhado dentro das leis divinas, com um objetivo nobre no decorrer desse caminho e com um objetivo feliz ao final. Então, do ponto de vista da criação e dos objetivos e do caminho, todos somos iguais perante Deus. Essa é uma belíssima resposta, né? Allan Kardec vem, em seu comentário, nos lembrar a respeito dessa condição. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, sejam físicas, né, no nosso caso, corpóreas ou espirituais. Todos nascem igualmente fracos, todos estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Então, vejam, né, na linha das diversas encarnações, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de experiência. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, como dissemos há pouco, né? Aqui já aproveitando o texto de Kardec. Todos aos seus olhos são iguais. Todos aos seus olhos são iguais. Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, a gente aprende, né, que na balança divina, o que distingue os homens uns dos outros são as virtudes, e não qualquer circunstância terrena. Todos os espíritos têm a mesma essência. Aqueles que se sobressaem dentro das leis divinas são aqueles que trazem em si as virtudes sendo construídas e aquelas já conquistadas. Então aqui a igualdade é algo justo diante da criação, diante do meio no qual nós vivemos, diante do objetivo que nós temos que conquistar. Então, é assim que somos iguais perante Deus. Então, somos todos iguais perante o Criador. Bem, essencialmente iguais, né? Então, daqui nós podemos tirar uma pergunta. Se todos somos iguais perante Deus, se fomos criados todos simples e ignorantes, de onde as aptidões diferentes? Aqui a gente entra no item seguinte já, né? Desigualdade das aptidões. De onde surgem aptidões diferentes para as pessoas? A pergunta é: por que Deus não deu a todos as mesmas aptidões? Mas é Deus quem entrega aos homens as suas aptidões? Né? Já é uma outra pergunta que cabe aqui no contexto e que é respondida. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um vive há mais ou menos tempo. E com isso, vivendo por mais ou menos tempo, faz maior ou menor somas de aquisições, maior soma ou menor soma, né, de aquisições. A diferença entre os espíritos está no grau da experiência alcançada e da vontade com que obram, que é o seu livre-arbítrio. Então, por isso, né, uns se aperfeiçoam mais do que os outros mais rapidamente, outros menos rapidamente. E a variedade das aptidões, por outro lado, é necessária, a fim de que todos possam contribuir para com os desígnios da providência. Imagine, né, se todos tivéssemos aptidões para música, por exemplo. Seríamos todos músicos e ninguém cuidaria das outras necessidades da vida, né? Então, isso no que diz respeito aqui à Terra, mas a resposta ainda diz que, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Então, essa resposta da questão 804 tem alguns elementos importantes para serem comentados. E vamos pensar nela um pouco, então, antes de seguir adiante. Bom, todos são criados iguais, mas adquirem aptidões diferentes através do tempo. Os espíritos vão vivendo, reencarnando e vão conquistando, sim, assim, né, aptidões diferentes. Além do critério do tempo, o que mais faz diferença? A experiência e a vontade com que o espírito age no decorrer de suas reencarnações, né? Isso vai criando essa variedade de aptidões, mais uma vez, né? Retomando a questão aqui, a resposta à questão 804, que é belíssima, e
Por isso a gente vai tendo aqui diversos tipos de missões diferentes na Terra e cada um dos espíritos aqui do planeta vai contribuindo para com o avanço necessário, né, para o nosso mundo, para o avanço social. Então vejam, né? E ainda assim, nós temos a relação com espíritos de outros mundos, que em sua maioria, em sua maior parte, foram criados antes de nós. E a resposta aqui diz a sua maioria, porque pode acontecer de entre espíritos de mundos mais avançados estarem alguns espíritos que foram criados no mesmo tempo em que nós, que estamos aqui na Terra, fomos criados. É que esses espíritos progrediram mais depressa, de acordo com sua vontade, com suas experiências, com seus conhecimentos, né? Então, eles podem estar em mundos superiores, mas para o nosso consolo, de vez em quando, nos visitam para dar exemplo. Então vejam, né, que essa diversidade das aptidões não reside propriamente na criação, mas no tempo, na experiência, na vontade, no uso do livre-arbítrio. A igualdade é natural, é de origem, mas a diversidade das aptidões é de estágio evolutivo. E Deus permite que isso aconteça e aproveita esses diferentes graus de progresso para que os mais adiantados auxiliem aqueles retardatários, exercitando a caridade, e para que nós, aqui desenvolvendo aptidões diferentes, possamos auxiliar uns aos outros durante a nossa convivência. Vamos adiante, questão 805, a última aqui, da desigualdade das aptidões. Mas e quando esse espírito passa de um mundo superior a outro inferior? Quando um espírito que vive num mundo superior reencarna aqui na Terra, por exemplo, esse espírito conserva as suas faculdades adquiridas? Ou ele as perde, né? Porque encarnou aqui. Então, se não conservar, regride e fere uma lei da doutrina que a doutrina espírita já ensinou. Vir até aqui, olha só, vai produzir progresso para eles também. Eles conservam integralmente suas faculdades? Sim, porque o espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher voltar aqui na Terra, por exemplo, um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que a posição na qual já está. Nós temos um exemplo disso no livro Renúncia. É um belíssimo livro. No comecinho da obra, não vou dar muito spoiler não, amigos. Para quem não leu ainda, né? Não vou dar muito spoiler. No comecinho do livro, esse livro, já falei a respeito desse livro aqui algumas vezes, e fica uma forte indicação de leitura, né? No início dele, o espírito Alcione está em posições mais elevadas no plano espiritual, não tem necessidade alguma mais de reencarnar aqui na Terra. No entanto, tem alguém a quem ela ama muito que vai reencarnar aqui na Terra. E essa pessoa pede a ela para que ela venha junto e ela cede, ela vem. Ela escolhe a reencarnação terrena, mesmo correndo alguns riscos, como a gente vê ali nessa primeira parte do livro, né? Isso é logo a introdução do livro. Mas ela escolhe vir à Terra, porque ela confia nessas suas. Agora, comentário meu, né? Não comentário do livro. Porque ela confia nessas suas faculdades adquiridas, nessa sua condição de um espírito que já não precisa mais encarnar na Terra, e ela vem justamente com essa missão que está sendo colocada aqui, né? Ajudar a progredir através do exemplo, está na questão anterior, né? Questão 804. Aqui fica para trabalho de casa, né? Tarefa de casa, retornar à questão 361, fazer a relação dela aqui com a 804, tá bom? Bem, então ela escolhe isso e isso também pode ajudar esse espírito a progredir. Olha que interessante, né? Fica aqui também a questão 180, para a gente lembrar de consultar depois do nosso estudo aqui. Então, isso pode acontecer. A diferença das aptidões, como a gente vê, é algo que é espiritual, vai acontecendo através dos tempos, mas o contato entre os espíritos com diferentes aptidões e diferentes graus de progresso é permitido. Comentário de Allan Kardec, arrematando, né? Dizendo aqui o codificador que a diversidade das aptidões entre os homens, olha aqui, não deriva da natureza íntima da sua criação,
Não, não foi, não é Deus, portanto, quem concede as aptidões diferentes, né? Ela deriva do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados nesses corpos, nesses planetas, nessas condições diversas, né? Então Deus não criou faculdades desiguais. No entanto, permitiu que os espíritos em diversos graus de desenvolvimento estivessem em contato. Isso tem que ficar para a gente muito bem demarcado aqui dessa parte do Livro dos Espíritos, porque afinal de contas é aqui que a gente tem uma noção mais ampla a respeito da justiça de Deus para com os seus filhos. Porque realmente, quando a gente olha para o contexto do planeta Terra, nós temos uma certa tentação a imaginar o porquê, afinal de contas, que uns têm facilidades muito grandes em determinadas áreas ou em diversas áreas, enquanto outros têm dificuldade com quase tudo em relação à vida terrena. Hoje vivemos uma época na qual os relacionamentos humanos estão sendo colocados à prova cotidianamente. Só para a gente citar um exemplo. Hoje há uma grande dificuldade dentro dos relacionamentos humanos, embora haja uma abertura muito maior, né? Nas relações pai e filho, por exemplo, hoje pais e filhos conversam, dialogam muito mais do que antigamente. Nas relações sociais via internet, uma grande facilidade. No entanto, o ser humano tem se fechado cada vez mais e tem tido dificuldades em seus relacionamentos. E justamente muitas vezes porque percebe que o outro tem aptidões que ele não tem, sente medo, sente inveja. Muitas vezes porque percebe que ele tem aptidões que os outros não reconhecem, e tudo isso vai formando um somatório aqui dentro do nosso planeta de dificuldades que nós estamos vivendo e que parecem ser insolúveis. Parecem ser insolúveis, mas na verdade não são. Tem uma citação uma citação filosófica, né, que fica impossível da gente não lembrar nesses momentos, que é quando surge aquela ideia do porco-espinho, né? Um certo filósofo diz que nós somos seres humanos, somos muito parecidos com porcos-espinhos em noites de frio. Precisa se aquecer, quer ficar perto um do outro. Mas são porcos-espinhos, então quanto mais se aproximam, mais se machucam, mais se ferem. A grande resposta para isso é exercitarmos as nossas aptidões em favor de todos, e não apenas em favor de nós mesmos. Nós temos uma tendência, né, de fazer o uso de nossas aptidões para ganho próprio, e isso é legítimo. No entanto, fazermos uso das aptidões para o benefício de todos equivale a pararmos um pouco essas pontas dos nossos espinhos, né? Para que a gente possa aproveitar o calor uns dos outros, a vantagem da proximidade social, sem as feridas que os espinhos podem nos trazer. Então, embora haja essa diferença de aptidões, a lei divina quer que nós façamos uso das aptidões uns dos outros, porque na verdade é isso que causa o progresso humano. É isso que faz com que nós possamos, de fato, crescer enquanto seres humanos, individualmente e socialmente. Então, a consciência, né, de que essas desigualdades das aptidões não vêm necessariamente, ou melhor, necessariamente não, elas não vêm da criação de Deus. Deus não criou os homens com aptidões diferentes. Nós é que construímos as diferentes aptidões em nós. E agora o nosso desafio é, diante de todos esses quadros da vida, podermos fazer uso de tudo isso, né? Como se fôssemos aí tivéssemos um grande quebra-cabeça de aptidões dentro do planeta que precisam se encaixar e trabalhar juntas para que haja progresso individual e comum, né? Muito bem, amigos, vamos lá, continuando o estudo de hoje. Desigualdades sociais. Então, se os homens são iguais e desenvolvem aptidões diferentes, agora o contexto é justamente esse, o das relações
sociais, as desigualdades sociais, as desigualdades de posição na Terra. Então, Kardec pergunta se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Estaria no âmbito natural essa desigualdade? E a resposta é não. A desigualdade social é obra do homem, não de Deus. Tanto a desigualdade social quanto a desigualdade das aptidões. Então vejam, né? Que é o momento da gente parar só um instantezinho para a gente poder perceber que a desigualdade em certas circunstâncias terrenas existe e que para a gente e para que nós possamos entender a lei de igualdade é necessário o estudo sobre essas desigualdades. A desigualdade de aptidões nasce do próprio progresso espiritual. A desigualdade social nasce da própria convivência de espíritos que, embora estejam todos em um planeta de provas e expiações, não têm exatamente o mesmo grau de progresso, o mesmo grau de compreensão, o mesmo grau de virtudes adquiridas. Pelo contrário, cada um de nós tem virtudes diferentes, inclinações diferentes, cada um de nós busca coisas diferentes aqui na Terra, e isso causa essa mescla enorme de indivíduos convivendo e provocando com sua convivência desigualdades sociais. Por isso, a desigualdade é obra do homem e não de Deus, e potencializada pela diferença das aptidões. Então vejam como que os itens vão se completando, né? Da aptidão individual para a desigualdade social. 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Terá fim essa desigualdade? E a resposta nos lembra que eternas são apenas as leis de Deus e que gradualmente essa desigualdade social vai se apagando dia a dia. E de fato, se nós olharmos para a história do homem aqui na Terra, nós veremos que essas desigualdades já foram muito mais pungentes. Hoje em dia, elas estão sendo abrandadas. É esse caminhar constante, essa mudança, né, que é uma mudança muito lenta, mas constante, que vai fazendo com que o nosso mundo se transforme aos poucos em um mundo de regeneração, né? Essa desigualdade desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Vejam só, é um pouquinho daquilo que a gente falava agora há pouco. Podermos aproveitar as aptidões uns dos outros, as condições sociais uns dos outros, para beneficiarmos a todos. Restará apenas a desigualdade do merecimento, e não essa que é fundamentada no orgulho e no egoísmo. Existe essa desigualdade social que é conquistada muitas vezes por questões de orgulho e por questões de egoísmo. Restará ainda um certo tipo de desigualdade social? Restará, mas é aquela do mérito, é aquela da pessoa que buscou uma diferente posição social em termos de prestígio, em termos de poder, em termos de posse. Essas desigualdades poderão continuar existindo, mas elas serão mais salutares, então, do que as que nós temos hoje. E quando formos espíritos todos de um mesmo nível, aí então elas se diluem numa convivência plenamente fraterna e amorosa, porque está muito distante aqui do nosso planeta Terra, certamente, mas é algo que vai acontecer, não é? Então, olha só, o dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E disso não depende a posição social. Então, temos duas coisas aqui, né, na resposta. Essa depuração do espírito, deixando para trás o egoísmo e o orgulho, e a segunda é essa condição, né, da posição social que depende de ser vista não do ponto de vista das aquisições terrenas, mas do ponto de vista do espírito. Seguimos questão 807, fechando esse item, né? O que pensar daqueles que abusam da superioridade de suas posições sociais para proveito próprio, oprimindo os fracos, aqueles que exploram, né, os fracos, se aproveitando da sua posição social?
A resposta diz, num primeiro momento, merecem anátema. Essa palavra anátema é uma palavra que tem uma origem religiosa, né? A palavra significa uma maldição, uma condenação. A palavra anátema está ligada à expulsão de alguém do convívio religioso. A pessoa que vai ser anatematizada, ela vai ser expulsa do contexto religioso. Diriam na Igreja Católica, ela vai ser excomungada, né? Mas ela é uma palavra que, então, nesse sentido geral, pode significar uma reprovação severa, né? Alguém que está sendo execrado ali, porque está fazendo isso, que está escrito aqui na pergunta, né? Então, no primeiro momento, essas pessoas merecem anátema. Ai deles, ai deles. Eles estão esquecendo de considerar o próximo como alguém igual a ele. E aqui o centro do estudo das desigualdades sociais. Embora existam desigualdades sociais, desigualdades de aptidão, nós espíritas cristãos consideramos que o nosso próximo é alguém exatamente igual a nós, do ponto de vista da criação, do ponto de vista das dores, como nós vimos agora, das aflições, das experiências terrenas, da lei de Deus que incide sobre ele exatamente igual sobre mim, das considerações que Deus faz em sua divina providência quando avalia o uso do livre-arbítrio do próximo e quando avalia o meu, ele é exatamente igual a mim, porque um dia ele será espírito perfeito, e sendo assim, um dia eu o amarei como espírito perfeito. Para esse momento, eu preciso amá-lo como espírito imperfeito. Eu preciso aprender a amá-lo como alguém que é igual a mim. Embora tenha aptidões diferentes, embora tenha posição social diferente, ele é uma pessoa exatamente igual a mim. Nesse sentido, a doutrina espírita traz para nós um grande avanço, né, na convivência de relações. Veja como segue a resposta. Serão ao seu turno oprimidos se fazem isso hoje, né? É lei de Talião. Renascerão numa existência em que terão que sofrer tudo aquilo que fizeram os outros sofrerem. E por que isso é assim? Porque, para algumas pessoas, só o aprendizado da própria experiência vivida dentro de uma situação faz com que elas mudem. É o último recurso divino, o recurso da lei de Talião, né? Pessoa, é o olho por olho, dente por dente. Último recurso da lei de Deus. O tempo todo são dadas novas oportunidades, novas intuições, novas bênçãos, para que nós mudemos as nossas atitudes, para que mudemos nossos pensamentos, nossas concepções a respeito da vida. E, no entanto, muitas vezes usamos o nosso livre-arbítrio de forma contrária, de forma a continuarmos em grandes equívocos. E um dos grandes equívocos é esse: fazermos proveito de uma posição social superior para explorarmos quem sofre. A pena para esse tipo de atitude é reencarnar novamente em uma sociedade injusta. E dessa vez, muito frequentemente, sem a posição social que nos protegia de injustiças mais graves, mais severas. Então, é nesse contexto das reencarnações que o espírito vai se depurando por viver circunstâncias diferentes e por sentir muitas vezes a necessidade de mudança social. Essa necessidade que nós sentimos em nossos tempos, né? Nos dias de hoje. E que precisa chegar para todo mundo. Bom, então, tendo seguido essa linha de raciocínio, agora resta para nós analisarmos a desigualdade das riquezas. Ainda dentro desse âmbito, né, da convivência terrena, e dentro do âmbito de algo que surge dessa desigualdade de aptidões que todos nós temos. Então, agora a gente pode pensar um pouco, lembrando de uma passagem do livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, justamente quando ele fala a respeito da sociedade terrena, antes até de entrar aqui, né, no item desigualdade das riquezas,
Lembrar um pouco que o Espírito Emmanuel escreve que a sociedade humana, perdão, é o filtro gigantesco do espírito. Então aqui a gente vive essas desigualdades sociais, as desigualdades de riquezas, a gente vive a miséria, a questão da subalternidade, e depois a gente vai tirando dessas experiências o que é necessário fazer com o uso do nosso livre-arbítrio para seguirmos em frente, né? Para seguirmos em frente de modo a progredir. Bem, então, desigualdade das riquezas. Primeira questão desse item vai nos levar a pensar a origem da desigualdade das riquezas. Notemos uma coisa interessante aqui na pergunta. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude, né, da qual uns dispõem de mais ou menos meios de adquirir bens do que outros. Então, Kardec está dizendo, uns têm mais facilidade para conquistar riquezas do que outros. Então, essa desigualdade das riquezas não se origina das faculdades humanas. Ele está retomando ideias que já foram colocadas anteriormente nos dois itens anteriores, né? Tanto na questão das desigualdades das aptidões quanto das desigualdades sociais. Então, nascem do progresso do espírito. Então, não se origina das faculdades? E a resposta é surpreendente, porque ela diz que sim e que não. E aí a gente precisa entender um pouco essa questão, porque aparentemente ela é mais profunda do que aquilo que a gente poderia imaginar. Diz também a resposta que nasce da velhacaria e do roubo. Que resposta é essa, não? Então, não é apenas das faculdades que surge. A origem da desigualdade das riquezas não está apenas nas faculdades, está na falta de critério moral, está nas más paixões cultivadas pelo espírito no decorrer de suas vidas, né? E aí então Kardec rapidamente vai pensar a respeito da riqueza herdada. E a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más, escreve Kardec. E aí como é que fica? Né? Vejam como Kardec explora, né, a todas as circunstâncias da vida terrena. E a resposta diz que o seguinte, né? Aqui os espíritos superiores são bem taxativos, né? O que que você sabe a esse respeito? Perguntam a Kardec. Porque Kardec afirmou na 808A, ele não fez uma pergunta, né? Percebam aqui, ó. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de más paixões? E eles respondem, mas o que que você sabe a respeito disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Então, uma coisa que, né, a gente olha para a nossa vida aqui terrena e a gente é obrigado a concordar, nem sempre a riqueza ela é construída da forma mais honesta possível. Ela vai ter um pouco, sim, das aptidões, das faculdades diversas, mas pode ser que ela venha mesclada com um pouco de exploração, com um pouco de má fé, de má vontade para com o próximo, né? E alguém herda essa riqueza. E aí então a gente tem essas consequências, né? Sabe se por acaso ela não se originou de uma injustiça? Bom, segue a resposta, mesmo porém sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, mesmo quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa, sejam sentimentos louváveis? Então vejam, né, que é, t- quando a gente está falando a respeito de leis divinas, todos os impulsos do espírito são avaliados. Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, é uma pergunta, né? São aqui certas conclusões que foram tiradas de um diálogo com os espíritos superiores e que são de uma profundidade imensa, porque vão buscar a origem dessas riquezas no espírito, mas em seus sentimentos também. Não apenas em suas faculdades, em suas capacidades, mas naquilo que o moveu a procurar e a conquistar aquela riqueza.
os modos que ele empreendeu para a conquista daquela riqueza. E um dia isso tudo é herdado, né? Então, no primeiro momento, a gente fica com essa tensão da questão 808, que ao avaliar a origem das riquezas, colocou essa pedra em nosso caminho, né? Mesmo para aqueles que herdaram a riqueza. Porque parece que a riqueza herdada ainda continua tendo alguma coisa dos sentimentos de quem a construiu. Então vamos seguindo, porque agora, nas próximas duas questões, nós veremos a consequência do uso, porque isso faz uma diferença muito grande. Vamos lá. 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Então, olha só, né? Então, agora Kardec quer saber. Bom, a riqueza foi mal adquirida e os herdeiros têm responsabilidade? Não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram quando adquiriram a riqueza. Sobretudo se não sabem, né, como essa riqueza foi adquirida. No entanto, muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende. Então, a pessoa herda uma riqueza mal adquirida, ela pode não ter responsabilidade, principalmente se não souber, mas tem a finalidade da reparação de uma injustiça. E se ele fizer isso em nome daquele que cometeu a injustiça, olha que interessante, a ambos será levada a reparação em conta. Muito curioso isso, né? Porquanto não raro é este último quem a provoca. Então, veja que curioso que é isso. Ambos se beneficiam de uma atitude nobre. Então, embora haja desigualdade das riquezas, das aptidões, desigualdade social, quando alguém usa do recurso da sua vida para o bem-estar de todos, para a reparação das injustiças, para a prática da caridade, para a vivência da lei de Deus, bom, todos se beneficiam, porque, é claro, só imaginando uma situação, né? O espírito conseguiu, durante a vida terrena, uma riqueza por vias não louváveis, de modos desonestos e desencarna. Aí um herdeiro fica com essa sua fortuna. E ele, no plano espiritual, se conscientiza da realidade do espírito, começa a sentir remorso daquilo que praticou. Mas ele percebe que seu herdeiro usou bem a sua herança, que fez o bem, que reparou as injustiças que ele fez. Então, como é que ele se sente? Ele se sente um pouco melhor, não é? Porque sabe que aquilo que foi realizado, de alguma forma, desencadeou algum tipo de bem. Então, ele se sente um pouco mais leve, um pouco mais livre para seguir o caminho da reparação que ele pode realizar agora, né? Então, é por isso que se beneficiam todos quando o herdeiro faz bom uso dessa riqueza, né? Mesmo que ela tenha sido gerada por uma fonte ruim, né? Ou de modos ruins, melhor dizendo. Questão 810, vamos lá. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Ele está falando legalidade terrena, principalmente, né? Pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado. Depois da morte, ele ainda continua responsável pela distribuição de seus bens, ainda a questão da herança, né? Pode dispor, pode distribuir seus bens de modo equitativo. Ainda a questão da herança. Toda ação produz seus frutos. Doces são os frutos das boas ações, amargos são os frutos das más ações. Sempre. Entendei bem. Então, sim, continua ainda com responsabilidade depois da morte. Então, como a gente acabou de usar o exemplo agora há pouco, né?
espírito desencarna, depois da morte ele está vendo o que está acontecendo com os bens que ele deixou aqui na Terra, e se ele foi sábio na distribuição, se ele levou em consideração as desigualdades de faculdades daqueles que receberam, se ele levou em consideração as tendências dessas pessoas que receberam, se ele levou em consideração as possibilidades de se fazer o bem através daqueles recursos que ele deixou e fez boas escolhas, ele estará feliz no plano espiritual. Se agiu de forma contrária, ele estará infeliz no plano espiritual. Então, a desigualdade das riquezas aqui é apreciada, né, pelas consequências do uso, é uma coisa muito interessante porque nós podemos perceber que, embora haja desigualdade das riquezas, há, de fato, uma convivência comum na sociedade em relação a essa desigualdade e que pode ser invertida algumas vezes. Fez mau uso, pode reencarnar sem tanto recurso material. Fez mau uso, já sofre consequências no plano espiritual. E essa desigualdade provoca, portanto, o sentimento de igualdade nos espíritos que convivem com isso. Isso é assim durante toda a história humana. Aqueles que detêm mais recursos e que exploram quem não tem recursos, que normalmente é a maioria, desenvolve em si os desejos de igualdade para com relação a todos, né, para que não sejam mais explorados. Então vamos lá. Vamos continuar agora a, a, a questão, né, da desigualdade das riquezas, porque a partir da próxima questão, que é 811, Kardec vai começar a explorar justamente essa questão da igualdade, que eu procurei explorar um pouquinho aqui em termos que não estão tão diretamente expostos no Livro dos Espíritos, né? São que é essa questão da própria desigualdade forçar o desejo de igualdade. Mas, novamente, o desejo de igualdade ele tem que se fundamentar em coisas espirituais. Não é porque eu tenho menos riqueza que eu tenho que ser considerado um ser humano menos importante. É esse é o sentimento de igualdade que deve ser fomentado, né? Que deve ser ali produzido em todos nós diante dessa questão da desigualdade das riquezas. Então vamos lá. Questões 811 e 812, nessas duas a gente tem a questão da igualdade das riquezas sendo tratada por Kardec. Na 811, perguntando se já terá existido a igualdade absoluta das riquezas em algum tempo, e a resposta é não, isso nem é possível, né? Será possível e já terá existido? São duas perguntas, na verdade, né? Será possível a igualdade absoluta das riquezas, todos terem o mesmo tanto de riqueza, né? E já terá existido? Não, não. Nunca existiu e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, das faculdades e das inclinações, das faculdades e dos meios e modos de se adquirir a riqueza, como a gente viu lá atrás. Então, tem alguns que querem a riqueza, mas não fazem uso de meios ilícitos, portanto, não a adquirem. Outros que querem e fazem uso de todo tipo de recurso e acabam por adquirir. Então, vejam, não é apenas faculdade. Tem gente que tem a faculdade, mas age de forma honesta. E muitas vezes alguns adquirem, outros não. Tem a questão também dos caracteres, do caráter do espírito, do progresso do espírito, né, dos meios que ele faz uso. Então, na 811A, Kardec diz que, no entanto, existem homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Temos algumas ideologias, né, que dizem que todos têm que ter as mesmas coisas, que a distribuição de riquezas tem que ser igual para todos. Que pensar a respeito disso? São sistemáticos, ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Claro, você dá o mesmo tanto de recurso para todos, cada um usa de forma diferente, de acordo com suas faculdades. Daqui a pouco, aquele que esbanja está sem nada, aquele que é previdente tem muito mais,
aquele que usurpa vai tirando dos outros e assim a sociedade se transforma rapidamente na sociedade que nós temos hoje em dia, né? Então, essas pessoas são sistemáticas, são ambiciosas e o sistema na verdade, tem essa falha de pensamento que é não levar em consideração a diferença as diferenças é, as diferenças que existem, né, entre as pessoas. Combater o egoísmo. Pronto. Combatendo o egoísmo, a gente não fica correndo atrás de sonhos, de quimeras, e a gente combatendo o egoísmo faz uma sociedade muito mais justa, né? Então, como consequência disso, Kardec pergunta: por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Porque aqui na Terra, meus irmãos, a gente faz essa relação de forma muito rápida e sem reflexão. Riqueza é sinônimo de bem-estar. Quanto mais rico eu for, mais bem-estar eu terei. Não é assim que a gente pensa? Na maior parte do tempo, é assim que a gente pensa. No entanto, a resposta começa da seguinte forma: a desigualdade das riquezas provocará a desigualdade do bem-estar? É isso que Kardec está perguntando. E a resposta é não, porque o bem-estar é relativo. Tem pessoas que têm um bem-estar muito grande vivendo em uma casa simples, na qual seja possível ela cuidar do solo. Outras desejarão uma casa muito simples, também uma moradia muito simples, beira-mar. Outros na montanha. Outros nem a casa querem ter. Querem viajar pelo mundo, isso para eles é o bem-estar. E não precisam viajar de primeira classe. Se contentam em ter uma bicicleta com suas mudas de roupa e viajarem pelo mundo dessa forma, né? O bem-estar é relativo. Todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente. Isso é uma questão social para a gente, né? Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar em seu tempo como lhe apraza e em empregar, perdão, o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. E quando se fala em trabalhos aqui, novamente, né, a gente precisa insistir que não são trabalhos profissionais apenas. Atividades com as quais as pessoas não gostam de se envolver. Todos poderiam sentir bem-estar se houvesse um entendimento social entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos, para uma mudança de paradigma de vida na Terra, o que não é muito fácil da gente conquistar. Hoje em dia, pelo menos, não é muito fácil, porque nós somos convencidos muito facilmente de que para termos bem-estar é preciso ter cada vez mais bens materiais, de que precisamos conquistar para a nossa velhice e deixar alguns milhões para os nossos filhos para que eles não tenham as dificuldades que nós tivemos. Ora, afinal de contas, quem é que comanda essas questões da vida? Somos nós? Não somos nós? Como nós acabamos de ver aqui, a questão da riqueza é uma questão secundária para a felicidade do espírito. Olha o que a gente está aprendendo aqui no Livro dos Espíritos. A riqueza é secundária para a felicidade do espírito. A felicidade está no bom uso que ele faz da riqueza. Se ele a conquistou, que ele a tenha conquistado de forma honesta, e a felicidade está no uso que ele faz do seu tempo nas tarefas em que melhor lhe aprazem. A riqueza, portanto, é algo completamente secundário para a felicidade terrena. E é claro que muitas pessoas brincam com essa questão da riqueza, né? Dizendo, a riqueza não traz felicidade, mas manda buscar. E aqui no Livro dos Espíritos a gente está vendo que ela nem traz, nem compra a felicidade, e nem manda buscar. Nem uma coisa nem outra. A riqueza, na verdade, ela nos aumenta ela nos dá aumento de recursos para algumas coisas. Mas quantas pessoas têm recursos a mais do que aquilo que precisam e são infelizes? Então a riqueza é secundária, questão completamente secundária para a nossa existência enquanto espíritos e mesmo enquanto espíritos encarnados. É um aprendizado profundo do Livro dos Espíritos, né? O nosso bem-estar não depende das riquezas. Como cada um tem aptidões diferentes, se houvesse esse
entendimento social, né, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. É impressionante como a sabedoria divina une pessoas, e se nós tivéssemos combatendo o nosso egoísmo de forma pungente, nós perceberíamos isso. Nosso egoísmo, nosso orgulho, né? Já foi citado aqui também o orgulho. Se combatêssemos essas más inclinações, nós perceberíamos que muitas vezes o outro tem o de que necessitamos e que nós não precisamos tomar dele. Ele pode nos dar tranquilamente, porque nós devolveremos a ele. Se não diretamente a ele, devolveremos a outra pessoa o de que ela necessita. E se houvesse essa comunhão na caridade aqui na terra, fora da caridade não há salvação. Se houvesse essa comunhão de pensamento na caridade mútua, não faltaria recursos a ninguém, nós teríamos a mesma sociedade funcionando tal qual funciona, com pessoas muito mais felizes porque estariam realizando tarefas que estão de acordo com aquilo que elas gostam de fazer. Olha só como que o orgulho e o egoísmo nos atrapalham profundamente na convivência terrena, né? E nos atrapalham com relação à nossa felicidade. Poderíamos ser todos igualmente felizes, já que estamos estudando a lei de igualdade. E por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nos tornamos igualmente decepcionados, igualmente tristes, igualmente desvirtuados, igualmente espíritos que buscam meios ilícitos para conseguir um pouco de felicidade e acabam com isso conseguindo apenas infelicidade. Em tudo existe equilíbrio. O homem é quem o perturba. Concluindo o que dizíamos há pouco, né? 812A. Será possível que todos se entendam? Pergunta Kardec. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. E a lei de justiça consiste um pouco, né, em tudo isso que a gente estava dizendo agora há pouco. A lei de justiça consiste nesse combate ao orgulho e ao egoísmo, e consiste nessa convivência consciente de que todos nós somos iguais diante da lei de Deus, diante de nossas tarefas, diante do nosso progresso, da nossa criação, tudo isso que a gente já viu até agora, né? Muito bem, amigos. Questão final aqui do estudo de hoje, questão 813, fechando o item desigualdade das riquezas. Kardec pergunta. Essa última questão aponta para a responsabilidade social, né? Aqui as responsabilidades individuais, agora a social. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Vejam que essa questão ela complementa as ideias que estão aqui na questão 812, né? Desse entendimento mútuo, dessa questão da lei de justiça, dessa questão da perturbação que o homem traz ao equilíbrio social, enfim, ela é um arremate aqui das ideias, né? Nenhuma responsabilidade tem disso a sociedade, mesmo que a pessoa caia na miséria por responsabilidade própria, certamente há responsabilidade social. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Uma pessoa que tem educação moral dificilmente vai cair por própria responsabilidade na miséria. Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Indicação da questão 685 aqui, né? Dessa forma, então, nós encerramos o estudo de hoje, né, com a ideia de que sim, há uma responsabilidade social por falta de educação moral que deve ser oferecida pela sociedade a cada um de seus membros. E daí, então, quando a sociedade não oferece de modo igual para todos essa educação moral, acabam acontecendo desigualdades ainda maiores. Que pensemos nisso, né? Pensemos nisso o tempo todo, que possamos todos nós lutarmos com todos os recursos à nossa disposição por uma sociedade moralmente mais amparada. Que todos nós tenhamos um amparo moral melhor na nossa sociedade, porque no fim das contas é isso que nos faz pessoas melhores, pessoas diferentes, e é isso que produz uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa, uma sociedade na qual as pessoas possam conseguir
o que precisam para o seu bem-estar de acordo com as faculdades que possuem, de acordo com as aptidões que conseguiram, de acordo com a posição social na qual convivem, tudo isso sem prejudicar o próximo. E vejam, né, que o estudo da lei de igualdade nos mostra que isso é possível. Então, que nós possamos nos educarmos para essa realidade todos os dias, dentro dos contextos nos quais habitamos aqui na Terra. Bem, meus amigos, aprendemos hoje, portanto, que a desigualdade que vemos aqui na Terra é um desarranjo humano temporário, mas que ele é também educativo. Vimos que a verdadeira igualdade reside na nossa condição de filhos de Deus e na nossa imortalidade. Que estejamos cientes disso, que sejamos conduzidos por esses bons princípios apresentados hoje pelo Livro dos Espíritos. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia nos estudos mais uma vez, pela generosa companhia, pelos comentários que são deixados aqui na, no chat do YouTube, né, do NEP Paulo de Tarso. Eu agradeço muito mais uma vez pelo carinho de todos, pela atenção, pela companhia. Deixo um fraterno abraço e os votos de que todos nós tenhamos hoje e sempre muita paz.